Olá, eu sou Camila Araújo, sanitarista residente do Programa de Vigilância em Saúde da UNB e irei apresentar hoje o CITREP da Semana Epidemiológica 47. Nesse CITREP, iremos abordar sobre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arbovirose, sarampo, influenza aviária, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental, febre do Vale do Rift e gripe aviária. O gráfico mostra a evolução dos atendimentos por síndrome gripal na atenção primária do DF ao longo das semanas epidemiológicas de 2025. Observa-se um aumento progressivo dos casos a partir da semana epidemiológica 10, com o pico principal entre as semanas 20 e 22, quando tanto o número de atendimentos quanto a proporção de síndrome gripal atinge seus maiores valores. Após esse pico, ocorre uma redução gradual até aproximadamente a semana epidemiológica 30. Um segundo aumento moderado é observado entre as semanas epidemiológicas 33 e 38, seguido novamente de queda contínua até o final do ano. O gráfico mostra a circulação dos vírus respiratórios entre os casos de síndrome gripal no Distrito Federal em 2025, semana epidemiológica 1 a 4. Observa-se que o rinovírus foi o agente predominante durante quase todo o ano, representando a maior parte das detecções semanais. No início do ano, semana epidemiológica 4 a 12, houve maior circulação de VSR enquanto entre a semana epidemiológica 14 e 28 ocorreu um aumento expressivo de influenza A, especialmente dos subtipos AH3 e H1N1 PDM09. Após esse período, a influenza diminuiu e o rinovírus voltou a predominar. O SARS-CoV-2 aparece de forma intermitente, com pequenas elevações entre a semana epidemiológica 30 e 38, porém sempre em baixa proporção. Adenovírus e metapenovírus circularam de forma irregular. Na semana 45 foi registrada a detecção de apenas 3 vírus, sendo rinovírus, metapenovírus e adenovírus. O gráfico indica que nas últimas 5 semanas, influenza A não subtipada é o vírus que aparece com maior frequência, mantendo proporções altas principalmente na semana epidemiológica 41, 42 e 43, com redução apenas nas semanas 44 e 45. Rinovírus também apresenta participação importante, porém com variações marcantes entre as semanas, chegando a predominar em algumas delas. SARS-CoV-2 aparece de forma moderada na semana epidemiológica 41 a 43, diminuindo depois. VSR, adenovírus e metapneumovírus surgem em proporções menores e pouco expressivas ao longo do período. A tabela mostra que, entre as semanas epidemiológicas 43 e 46 de 2025, o número de amostras coletadas pelas unidades sentinelas do DF permaneceu estável, variando de 46 a 47. A semana 46 foi a que apresentou o menor número de coletas, sendo apenas 34. Apesar disso, a taxa de positividade se manteve na faixa dos 50%. Tratando-se das coletas de síndrome gripal nas unidades sentinelas do DF até a semana epidemiológica 46 de 2025, houveram apenas 5 coletas na semana epidemiológica 46. Das 10 unidades sentinelas, 2, sendo Samambaia e São Sebastião, não realizaram coleta. As unidades de Planaltina, Agabimbi, Bandeirante e Ceilândia atingiram um indicador excelente. O mapa da esquerda apresenta o nível de atividade recente, últimas 2 semanas. Cerca de 7 estados encontram-se em situação de alerta, risco ou alto risco. Ainda, 7 estados encontram-se em estado de segurança e 8 estados aparecem em baixo risco. O mapa da direita mostra a tendência de longo prazo, últimas 6 semanas. Observa-se um cenário mais heterogêneo. Vários estados apresentaram probabilidade elevada de queda ou de estabilidade. Apenas 3 estados apresentam probabilidade de crescimento, sendo eles Minas Gerais, Amapá e Roraima. Entre as semanas epidemiológicas 39 a 46 de 2025, os dados do Infogrip da Fiocruz mostram que a síndrome respiratória aguda grave teve maior impacto em crianças menores de 2 anos, que concentraram a maior incidência de casos. A mortalidade, por outro lado, foi mais elevada entre os idosos acima de 65 anos, refletindo o risco aumentado de complicações nessa faixa etária. Entre as semanas epidemiológicas 42 e 45, foram confirmados 3.640 casos de vírus respiratórios. O rinovírus manteve-se como mais prevalente, 34%, seguido pela influenza, 23%, e pelo SARS-CoV-2, 13%. Dos 98 óbitos registrados no período, 34% foram associados ao SARS-CoV-2, 24% à influenza e 18% ao rinovírus. Observa-se que, apesar da maior frequência de rinovírus entre os casos, o SARS-CoV-2 continua sendo o agente mais relacionado a óbitos.
A transição da Semana Epidemiológica 42-45 para a Semana Epidemiológica 43-46 de 2025 reflete uma consolidação de alta incidência de dengue no Brasil, com uma notável mudança na liderança do coeficiente de casos. Enquanto na Semana Epidemiológica 42-45 o Espírito Santo liderava o ranking com 49,7, a Semana Epidemiológica seguinte viu o Acre assumir a primeira posição, apesar de ambos estados registrarem uma queda nos seus coeficientes. Acre 37,5, Espírito Santo 35,4. Essa variação pode indicar uma oscilação na notificação ou no ciclo viral, mas os patamares de incidência permanecem em níveis de alerta. Geograficamente, o mapa reforça a persistência e adensamento das áreas de maior incidência no Acre, em regiões do Sudeste, notadamente Espírito Santo e São Paulo, e no Centro-Oeste. A imagem sinaliza que a circulação viral continua intensa e disseminada, demandando a vigilância ativa e ações de controle de vetores, principalmente com a continuidade do período chuvoso. Realizando uma comparação entre as semanas epidemiológicas 42 a 45 e 43 a 46, confirma a consolidação da fase inicial da ascensão sazonal de dengue na região centro-oeste. O Mato Grosso do Sul mantém-se como estado mais crítico, com persistência das áreas de alerta máximo e intensificação da transmissão em novas regiões, indicando um crescimento sustentado e amplificado, com muitos municípios acima de 200 casos por 100 mil habitantes. No Mato Grosso, o cenário de alta incidência do eixo norte-central se sustenta e se consolida com a manutenção diária nas faixas de 100 a 200 e acima de 200 casos por 100 mil habitantes. Já no Goiás, a tendência é de expansão geográfica acentuada e difusa, com o risco se espalhando de forma mais homogênea pelo território, levando um número maior de municípios para as faixas de incidência intermediárias e altas. De forma geral, o período revela a persistência da alta intensidade no Mato Grosso do Sul e a ampla dispersão geográfica do vírus no Mato Grosso e no Goiás, reforçando a urgência na ação de controle vetorial. O monitoramento da dengue no Distrito Federal até a Semana Epidemiológica 46 de 2025 revela um cenário de transmissão viral persistente e uma diferença significativa entre o número de casos reais e os registrados. Após um pico de incidência em torno da Semana Epidemiológica 40, com valores estimados ultrapassando 450 casos, o DF iniciou uma tendência de queda, mas a base de transmissão se manteve alta. Na Semana Epidemiológica 46, o sistema estimou 331 casos de dengue, indicando que, apesar da desaceleração em relação ao ápice, o volume de ocorrências ainda está em um patamar de alerta. O ponto mais crítico é a subnotificação, pois até o fechamento dessa semana foram notificados apenas 143 casos, representando menos da metade do valor estimado. Essa disparidade evidencia um atraso na inserção dos dados no sistema de vigilância, o que compromete a capacidade de resposta tempestiva da saúde pública. Uma análise comparativa entre as semanas epidemiológicas 42 a 45 e 44 a 46 aponta para uma tendência geral de queda na notificação de casos prováveis de chikungunya no Brasil, sugerindo uma diminuição na força de transmissão da doença no país. Na semana epidemiológica 44 a 46, o número total de casos prováveis cai significativamente para 2.136, e o Mato Grosso do Sul, embora mantenha a liderança absoluta, também registra uma redução do seu coeficiente de incidência, sendo 17,4 e 506 casos. O Mato Grosso agora ocupa a segunda posição, com 4,2, seguido por Rio Grande do Norte, 4,1. Essa redução simultânea no número total de casos prováveis, sendo de 2.973 para 2.136, e na incidência dos estados que lideram o ranking como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Alagoas, é um indicativo de que o Brasil pode estar ingressando em um período de baixa sazonalidade para chikungunya. Apesar da queda, o Mato Grosso do Sul mantém uma incidência desproporcionalmente alta, de 17,4, em comparação com o segundo colocado, Mato Grosso, de 4,2. Isso reforça que, mesmo com a tendência de declínio nacional, o Mato Grosso do Sul permanece com um foco de maior atenção, com transmissão viral sustentada que exige vigilância intensificada para evitar que o vetor continue a se disseminar e se torne um ponto de ressurgimento da doença em seu próximo ciclo sazonal. O panorama da febre Europust no Brasil, atualizado até a semana epidemiológica 47, confirma uma ampla circulação e a gravidade da doença, com um total acumulado de 11.986 casos confirmados e 5 óbitos, além de 2 em investigação.
A distribuição dos casos demonstra que o principal epicentro está na região sudeste, sendo o Espírito Santo o estado mais afetado, com 6.325 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.503 casos. Minas Gerais e Paraíba também apresentam números significativos, sendo 1.367 e 643 casos respectivamente, reforçando que a transmissão da Oropouche está amplamente dispersa e não se restringe mais à sua área de ocorrência histórica. O mapa ilustra essa concentração de detecção no Sudeste, indicando que a vigilância e as medidas de controle devem ser intensificadas nessas áreas para mitigar o impacto da doença e reduzir o risco de óbitos. O cenário de febre amarela no Brasil, até novembro de 2025, aponta para uma situação de alto alerta de letalidade, apesar do número moderado de casos confirmados. O país registrou um total de 119 casos confirmados em humanos e 118 casos confirmados em primatas não humanos, indicando circulação viral intensa na natureza, que serve como sentinela para a doença. O ponto mais crítico é a elevada taxa de letalidade de 39,5%, com 47 óbitos em humanos confirmados no período. A maior parte da atividade viral concentra-se no estado de São Paulo, que é o foco principal da doença e onde se localizam os municípios com maior número de ocorrências e letalidade. Municípios como Joanópolis, Caçapava, Nazaré Paulista e Brotas exibem letalidades extremamente altas, variando de 20% a 75%. O mapa ilustra a distribuição desses casos em São Paulo, com focos menores em outras regiões do país, como Pará, Tocantins e Goiás, reforçando que a vigilância deve ser mantida em todas as áreas de risco. Com relação ao cenário do sarampo nas Américas, até a semana epidemiológica 46, já são 12.486 casos acumulados. O país que representa o maior número de casos é o Canadá, com 5.162 casos. O México é o segundo país com o maior número de casos e também o maior número de óbitos, sendo 23 até o momento. No Canadá, já são 5.203 casos no ano. Houve um aumento de 46 casos em relação à semana epidemiológica anterior. A província com o maior número de casos é Ontário, com 2.394, seguido de Alberta, com 1.960 casos. O perfil dos casos segue o mesmo. A maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre o sexo masculino, com 51%, e feminino, de 49%. Além disso, 94% dos infectados não têm histórico de vacinação ou desconhece seu cartão vacinal. No México, até o momento, são 5.019 casos confirmados de sarampo, o mesmo número de casos da semana epidemiológica anterior. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 112 casos por 100 mil habitantes. A Etiópia confirmou um surto de doença por vírus Marburg na cidade de Jinka, localizada na Southern Ethiopia Region, zona de South-Omo. O evento teve início quando, em 12 de novembro de 2025, autoridades locais relataram casos de febre hemorrágica. Em 14 de novembro de 2025, o Ministério da Saúde declarou oficialmente o surto. Até 20 de novembro foram registrados 6 casos confirmados, 6 óbitos, 3 entre confirmados e 3 entre suspeitos, 3 casos em tratamentos, 157 contatos isolados e monitorados, 33 testes laboratoriais realizados em casos suspeitos. Análises genéticas conduzidas pelo Ethiopian Institute of Public Health confirmaram que o vírus pertence ao mesmo clado previamente identificado em surtos anteriores na África Oriental, indicando continuidade epidemiológica e não um novo evento viral emergente. A detecção inicial rápida, o isolamento de contatos e a vigilância ativa mostram que o país mobilizou resposta imediata. Porém, o surto apresenta letalidade elevada, característica da Marburg, e permanece como um evento prioritário de saúde pública internacional, exigindo monitoramento contínuo pela comunidade global. Ao buscarmos novas atualizações, o CDC informa no dia 21 de novembro mais 2 casos confirmados e mais um óbito. Tratando-se da situação de coqueluche no Peru, os números não param de crescer. Já são 3.713 casos acumulados em 2025. O departamento com maior número de casos permanece sendo Loreto, com 2.825 casos, que acumula também o maior número de óbitos, taxa de incidência e de mortalidade. Com relação à situação de coqueluche no México, até a semana epidemiológica 45 de 2025, são 1.535 casos confirmados. Na semana epidemiológica 44, foram 7 casos suspeitos. As províncias que apresentam o maior número de casos continuam sendo Chihuahua, Cidade do México e Novo León.
Com a chegada das chuvas na costa maritana, observamos novamente um surto de casos da febre do Vale do Rift. Entre setembro e novembro de 2025, a África Ocidental registrou um aumento significativo de casos humanos e episódicos de febre do Vale do Rift, com transmissão ativa associada principalmente à exposição a animais infectados e seus produtos. O Senegal, de setembro até o momento, foi o país que mais confirmou casos. O país notificou 482 casos humanos, incluindo 31 óbitos. A magnitude desse surto indica intensa circulação viral no rebanho e ampla exposição populacional, especialmente em áreas rurais, com manejo de ruminantes e exposição a insetos e vetores. Em Mauritânia, desde 27 de setembro até 9 de novembro, foram registrados 52 casos humanos, com 14 mortes. A letalidade elevada sugere possível atraso de diagnóstico, acesso limitado a cuidados e maior impacto entre as populações rurais. Em Gâmbia, desde 5 de novembro, fontes de mídia citando autoridades de saúde relatam um caso humano próximo à fronteira com o Senegal, compatível com o padrão de transmissão transfronteiriça observado na região. Falando sobre a situação animal, os 3 países confirmaram surtos simultâneos em animais, especialmente ovinos, caprinos e bovinos, um dos principais determinantes do risco humano devido ao contato direto com sangue, tecidos ou aerossóis durante o abate e manejo. Até o momento, não há evidência de transmissão pessoa a pessoa à febre do Vale do Rift. A infecção humana permanece associada à manipulação de animais infectados, contato com vísceras e sangue durante o abate e exposição a mosquitos vetores, Aedes e Culex. Um residente do condado de Grays Harbor County, no estado de Washington, Estados Unidos, morreu após infecção pelo vírus de influenza aviária do subtipo H5N5. Trata-se da primeira infecção humana confirmada globalmente para essa variante H5N5. Segundo o comunicado do Washington State Department of Health, o paciente era um adulto idoso com comorbidades pré-existentes, hospitalizado desde o início de novembro. As autoridades de saúde reportaram que o indivíduo mantinha uma criação doméstica de aves e amostras ambientais de aves da propriedade testaram positivo para o mesmo subtipo viral, indicando exposição direta em ambiente e animais infectados. Não foram identificados outros casos humanos associados ao evento, e não há evidência de transmissão de pessoa para pessoa. O Departamento de Saúde classificou o risco para a população geral como baixo, reforçando que a infecção está vinculada à exposição específica ao ambiente contaminado. A investigação epidemiológica permanece em andamento pelas autoridades locais e federais dos Estados Unidos, com monitoramento de contatos, testagem direcionada e continuidade das análises laboratoriais. O registro representa um evento relevante de vigilância por envolver uma cepa sem relatos prévios de infecção humana, exigindo acompanhamento das atualizações oficiais e comunicação transparente de novas evidências. A Coreia do Sul confirmou um caso de influenza aviária altamente patogênica em uma granja de galinhas poedeiras na província de Gyeonggi, próxima à capital de Seul. O governo sul-coreano imediatamente impôs restrições à movimentação de aves em todo o país e iniciou medidas emergenciais de quarentena. Segundo o governo, as ações rápidas visam proteger a saúde animal, evitar risco à população e reduzir prejuízos à indústria avícola, especialmente porque o surto ocorreu em apenas 50 km de Seul, uma das regiões mais populosas da Coreia do Sul. A tabela mostra o acumulado de focos de incêndio detectados por satélite desde o início do ano até o dia 21 de novembro de 2025 em países da América do Sul. O Brasil lidera com ampla margem, registrando 119.710 focos, muito acima dos demais países. Em seguida, aparece a Argentina com 29.309 focos, a Venezuela com 22.275, Bolívia com 17.686 e a Colômbia com 11.541 focos, que também apresentam números expressivos. Dados apontam que desde o início do ano até o dia 21 de novembro de 2025, os maiores números de focos de incêndio se concentram no Maranhão, Pará, Bahia, Tocantins e Mato Grosso, todos acima de 10.000 ocorrências, indicando forte pressão de queimadas nessas regiões. Estados como Piauí, Minas Gerais, Goiás e Ceará também têm valores elevados, enquanto o Centro-Sul apresenta quantidades bem menores. Sergipe, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio de Janeiro registram os menores acumulados do país.
O gráfico mostra que os focos de incêndio no Distrito Federal se concentram no período seco, especialmente entre julho e outubro. Há um crescimento acentuado a partir de junho, com pico em agosto e setembro, meses que apresentam maior número de ocorrências. Após setembro, observa-se uma queda rápida, com valores retornando a níveis muito baixos. Nos primeiros meses do ano, de janeiro a abril, praticamente não há registros. Em resumo, os incêndios no DF seguem um padrão fortemente sazonal, intensificando-se no auge da seca e reduzindo-se com a chegada das chuvas. A análise da série temporal indica que a qualidade do ar em Brasília manteve-se estável e dentro de níveis considerados aceitáveis ao longo dos dias observados. Os valores monitorados oscilaram levemente, porém sempre abaixo do limite do nível N2 moderado, sem atingir as faixas de piora da qualidade, N3 ruim, N4 muito ruim ou N5 péssimo. A tendência geral permaneceu constante, sem aumento expressivo de poluentes. Em resumo, o período analisado mostra um cenário de boa qualidade do ar, sem indicação de risco relevante para a população. Esse CITREP foi elaborado por Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo e Márcio Luiz, e foi revisado por Jona Brandt e Luísa Souza. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima semana epidemiológica.